Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa consultoria gratuita, nossa tradicional, nosso quadro aqui, que já acontece há mais de 120 semanas, onde toda semana eu separo um vídeo para responder as suas dúvidas, as suas perguntas, você que está me acompanhando pelo Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, pega aqui, provavelmente aqui em cima vai ter o meu Instagram, @marinovinicius. Me segue no Instagram porque eu coloco sempre, uma vez por semana, uma caixinha de perguntas, justamente para trazer essas perguntas e eu responder as perguntas aqui por meio desse vídeo do quadro de consultoria gratuita para você, tá bom? Então, basicamente, vamos colocar a mão na massa nesse momento e eu vou responder diversas perguntas que vocês mandaram lá pelo meu Instagram, combinado? Então vamos lá, começando pela nossa primeira pergunta de hoje, pergunta do Maurício. Vale a pena investir em fiagros a longo prazo? Fiagro. Vamos falar um pouco sobre isso. E antes de eu falar se eu acho que vale a pena investir em fiagro ou não, se eu invisto em fiagro ou não, eu quero saber de você. Esse investimento que vem sendo muito falado por aí, recente e que ganhou bastante fama. Você já investe em fiagro, sim ou não? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Você já investe em fiagro, sim ou não? Comenta agora, depois você vê a minha visão. Vamos lá. Fiagro não é um investimento que eu tenho, não é um investimento que eu faço, não é um investimento que na minha visão vale a pena, que compensa. Eu vou explicar exatamente o motivo para você, tá? Quando eu estou falando em fiagro, eu não estou falando em fundo imobiliário do agronegócio, que atua no setor do agronegócio. A gente tem que diferenciar as coisas, são duas coisas completamente diferentes, tá bom? Um fundo imobiliário que atua no agronegócio é um fundo de investimento imobiliário, então ele vai ter lá galpões, ele vai ter lá como o BTAL, por exemplo, ele vai ter fazendas como o BTRA, por exemplo, daqui a pouco tem uma pergunta que eu vou responder sobre o BTRA, então ele é um fundo imobiliário. O FIAGRO, ele é um fundo de investimento do agronegócio, que não é um fundo imobiliário, então é uma coisa completamente diferente. E quando a gente analisa a estrutura dos FIAGROS, onde que eles investem, um FIAGRO nada mais é do que um investimento em renda fixa por meio de um veículo diferente. Como assim? Onde que investe um FIAGRO? A maior parte do investimento de um FIAGRO é em CRA. O que é CRA? Certificados de Recebíveis Agropecuários. CRA é o nome desse investimento, tá bom? A gente tem os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e a gente tem os Certificados de Recebíveis do agronegócio, tá? Então os FIAGROS eles são muito concentrados nesses CRAs. O que são esses CRAs? Empréstimos para empresas. Então, basicamente, o que você vai estar fazendo quando você vai estar investindo no FIAGRO? Você está pegando seu dinheiro, colocando na mão do gestor, esse gestor vai escolher diversos CRAs para investir e você vai estar emprestando dinheiro. Então, na verdade, isso aqui é um investimento de renda fixa, não é um investimento de renda variável, não é um investimento categoricamente que vai te dar um potencial de rentabilidade maior. Mas, Vinícius, eu vi que um FIAGRO, tem FIAGRO aí que está pagando um dividendo pra caramba, está pagando um rendimento muito grande. Será que não vale a pena eu investir? Na minha visão, não vale a pena. Por quê? Bom, já entendendo aqui que o FIAGRO ele é uma espécie de um fundo imobiliário de papel, é muito similar. Por quê? Dentro do universo dos fundos imobiliários, agora eu vou trazer você para o universo dos fundos imobiliários. Dentro do universo dos fundos imobiliários, a gente tem fundos de tijolo e fundos de papel. Esses fundos imobiliários de tijolo são basicamente fundos de investimento que pegam dinheiro com cotistas, com investidores, e pegando esse dinheiro eles compram imóveis, empreendimentos imobiliários, constroem com o objetivo de auferir renda, aluguel desses imóveis. Tá? Isso aqui é um fundo imobiliário tradicional, um fundo imobiliário de tijolo. Um fundo imobiliário de papel, ele age de forma muito similar aos FIAGROS, ou melhor, o contrário, né? O FIAGRO age de forma muito similar ao fundo de papel, porque um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário que não tem imóveis, por mais doido que isso possa parecer. Um fundo imobiliário de papel, ele tem investimentos atrelados ao setor imobiliário. Então, na maioria das vezes, em 90% dos casos, um fundo imobiliário de papel ele está investindo em LCIs, tá? Que são letras de crédito imobiliário, que você pode contratar uma LCI, um investimento de renda fixa no banco mesmo, e em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, tá bom? Só que também o fundo de papel ele pode ter participação em ações, em empresas, em tudo que atue no setor imobiliário, ele consegue ter uma exposição. E quando a gente olha para a performance de fundos de papel e de fundos de tijolo, a gente vê que são performances, resultados, rentabilidades completamente diferentes. Principalmente em países que têm um histórico muito maior, onde a gente consegue analisar esses dados. Presta atenção, se eu consigo categorizar que um FIAGRO ele é muito parecido com um fundo de papel, eu posso supor que com o passar do tempo, como a estrutura é parecida, a gente troca um CRI no fundo de papel por CRA no FIAGRO, o rendimento com o passar do tempo a gente pode inferir que vai ser muito similar.
Tá? E por que os fundos de papel e os fiagros chamam a atenção? Por conta do alto volume de dividendo distribuído, por conta do alto volume desse aluguel mensal que você pode ter com o fiagro, que vai estar pagando aí 12%, 15%, 18% talvez. Só que sempre lembra de uma coisa que é muito importante. Quando você está investindo em renda fixa, quanto maior o rendimento, maior o risco. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Se você está, por exemplo, emprestando dinheiro para uma empresa e essa empresa está pagando 18%, 15%, 12% de rentabilidade para você, você não tem que ficar feliz numa primeira instância. Você tem que pensar assim, caraca, essa empresa ela consegue ser lucrativa a ponto de pagar 12% pelo juro da dívida e ainda ter margem de lucro e ainda ter sustentabilidade, porque você está emprestando dinheiro para uma empresa, você nem sabe quem é a empresa, você nem conhece a empresa, mas você está emprestando dinheiro para aquela empresa. Talvez você saiba, talvez não, mas são raríssimas as empresas de grande porte que têm uma margem de lucro maior do que 10%. Logo, para uma empresa conseguir pagar uma dívida desse tamanho, ela tem que estar numa situação financeira muito boa e se ela está pagando uma taxa de juro muito alta por aquele empréstimo, por aquele CRA, por exemplo, que vai encaixar no caso do fiagro, por que ela está pagando um juro tão alto? Por que esse fundo imobiliário de papel ou esse fiagro está pagando um dividendo tão elevado em relação aos outros? Só tem uma resposta possível. Porque o risco desse fiagro é muito maior. Por que o risco desse fiagro, desse fundo de papel, vou contextualizar os dois aqui para você, por que o risco é maior? Porque os fundos, seja o fundo imobiliário, seja o fundo de investimento do agronegócio, eles emprestam dinheiro para empresas com uma situação financeira que não é das melhores, é uma situação financeira muito complicada, muito enrolada e é por isso que o rendimento é tão alto. Na renda fixa não tem mistério. Se está rendendo mais, é porque tem mais risco. Porque senão, quanto menor o risco de você perder todo o seu dinheiro investindo, porque aquela empresa pode falir, menor é a taxa de rentabilidade, a taxa de juros que aquela empresa vai pagar. Tá? Então, nunca esquece disso. Na renda fixa, fundo de papel e fundo de investimento do agronegócio, fiagro, é investimento em renda fixa. Tá? E quando você investe em renda fixa, você pode ter uma rentabilidade maior, mas você tem um risco maior também. Outro ponto importante. Quando você investe num fiagro e num fundo de papel, o único ganho que você tem é o ganho da distribuição de dividendos. Por quê? Porque não há patrimônio ali. Ou melhor, não existem bens ali, existe um patrimônio, sim. Mas não existem bens dentro de fundos de papel e de fundos do agronegócio. Existem direitos a receber, ou seja, existe promessa de pagamento, existe dívida. Quando você compara um fundo imobiliário de papel, quando você compara um fiagro, que é o alvo da pergunta aqui, com um fundo de tijolo, aí você vê, poxa, o fiagro paga muito mais dividendo, o fundo de papel paga muito mais dividendo. O que eu quero saber de fundo de tijolo? Só que você está esquecendo uma parte da equação. Um fundo de tijolo, um fundo imobiliário de tijolo, ele tem patrimônio imobiliário, ele tem bens e não direitos e não promessas de pagamento. E esses bens também valorizam com o passar do tempo. Se a gente for observar qual é a valorização imobiliária no Brasil pelo FIPZAP, é cerca de inflação mais 1,5%. Quando a gente pega um histórico de longo prazo, uma rentabilidade média. Então, o que você deveria colocar na ponta do lápis na hora de comparar um fiagro, um fundo de papel com um fundo de tijolo, um fundo imobiliário de tijolo? Você tem que pegar qual que é a distribuição de dividendo do fiagro, qual que é a distribuição de dividendo do fundo de papel, qual é a distribuição de dividendos do fundo de tijolo e aqui você soma mais 7,5%. Por quê? Porque a inflação média histórica do real, desde o início do plano real até hoje, é cerca de 6% ao ano. Se o patrimônio imobiliário valoriza 1,5% acima da inflação em média, você tem 7,5% aproximadamente, como média, de ganho de capital, ou seja, valorização do patrimônio imobiliário, mais a distribuição de dividendos. Só que muita gente fica hipnotizada pelo fundo de papel, fica hipnotizada pelos fiagros agora, que é uma novidade, né? Tem muito pouco tempo isso, mas já ganhou centenas de milhares de investidores, por conta do alto volume de dividendos. Só que as pessoas não olham para o rendimento composto. Existe um patrimônio no fundo de tijolo e não existe um patrimônio no quesito de bens em fundo de papel e em fiagro. Existem promessas de pagamento e promessas de pagamento podem simplesmente ir embora. Então, às vezes, na busca por 1, 2, 3% a mais de dividendo,
você pode perder 5% do seu patrimônio, porque uma empresa lá para onde o fundo tinha emprestado dinheiro faliu, quebrou, e aí tem todo o processo judicial e você sabe o quanto demora um processo judicial no Brasil. Quando a gente olha sobre performance, sobre histórico, eu trouxe aqui um dado para mostrar para vocês que basicamente é um dado dos REITs. Vinícius, o que são REITs? REITs são a inspiração para os fundos imobiliários no Brasil, tá? São os primos dos fundos imobiliários no Brasil, que basicamente é um instrumento criado lá na década de 60 nos Estados Unidos, que foi a inspiração para a criação dos fundos imobiliários aqui no Brasil na década de 90. Talvez você saiba, talvez não, mas em 93 a gente teve os primeiros fundos imobiliários aqui no Brasil, mas isso só veio se popularizar mesmo há menos de 10 anos, tá? E o que acontece? Os REITs, eles não são os fundos imobiliários americanos, porque eles têm estruturas jurídicas diferentes. Tendo estruturas jurídicas diferentes, a gente não consegue igualar e dizer que são a mesma coisa. Por quê? Porque um REIT, na verdade, é uma ação, né? Um REIT, ele é uma ação de uma empresa que atua e tem uma série de quesitos, uma série de peculiaridades, uma série de parâmetros a seguir, tá? Mas é uma empresa. E o que diferencia, por exemplo, um fundo imobiliário de uma empresa? Uma empresa pode extrair dívida, pode pegar empréstimo para comprar mais imóveis e colocar esses imóveis para alugar. Um fundo imobiliário não pode fazer isso. Ele pode só fazer um processo de alavancagem. E nada mais que isso, que é uma operação, digamos assim, casada, mas ele não consegue aumentar o seu patrimônio via um empréstimo que ele pode fazer num banco, por exemplo, numa instituição. O fundo imobiliário não pode fazer isso. Então, não são exatamente a mesma coisa. Mas, quando a gente pega um histórico de resultado aqui de 50 anos dos REITs nos Estados Unidos, a gente consegue inferir mais ou menos o que talvez faça sentido com os fundos imobiliários aqui no Brasil. E nessa imagem aqui, nesse gráfico, o que você está vendo? Tá? Você está vendo o retorno total, ou seja, valorização do patrimônio imobiliário mais dividendos distribuídos, o retorno total de $100 investidos em equity REITs, que são os primos, os fundos imobiliários de tijolo, contra os mortgage REITs, que são uma espécie de fundos imobiliários de papel aqui no Brasil, e aqui se encaixa o FIAGRO também, porque a estrutura é muito similar, é muito parecida, tá? E o que a gente consegue perceber? Vou até me movimentar aqui. Cada $100 investidos lá em 1972, até o final de 2019, se transformaram $17 mil em $17 mil se você tivesse investido na média dos fundos de tijolo, dos equity REITs. Agora, se você tivesse investido em fundos de papel, entre aspas, você teria transformado $100 em menos de $2 mil no final de 2019. Então, olha que gritante a diferença. Por que essa diferença é tão gritante? Vamos entender um pouquinho. Porque com o fundo de tijolo, quando você investe no fundo de tijolo, você tem o dividendo mais a valorização do patrimônio. E nos Estados Unidos também a gente tem a valorização imobiliária acima da inflação consistentemente com o passar do tempo. Não em uma margem muito maior do que no Brasil, é aproximadamente a mesma. Se a gente pegar a média, obviamente. Então a gente vê que os fundos de tijolo eles valorizam muito mais justamente por conta da valorização do patrimônio imobiliário. Os fundos de papel, o que acontece? Você vê momentos de crescimento desse patrimônio por conta do pagamento dos dividendos e momentos de decrescimento também. E por que tem momentos de decrescimento? Porque existem empresas que vão à falência, empresas para as quais os fundos imobiliários vão estar emprestando dinheiro. Isso aconteceu ali na bolha da internet, ali por volta dos anos 2000. Você pode ver que teve uma outra queda aqui no patrimônio investido em fundos de papel, entre aspas, nos mortgage REITs, lá na crise de 2008. Depois você vê uma recuperação com o passar do tempo. Então, por conta de todo esse contexto, você entender a estrutura de um fundo de papel, que é a mesma estrutura de um FIAGRO, investimento em renda fixa. Quanto maior a rentabilidade da renda fixa, maior o risco que você corre emprestando seu dinheiro para essas empresas. Quando você entende que no fundo de tijolo existe um patrimônio imobiliário que vai sendo corrigido com o passar do tempo, que você pode investir em fundo imobiliário de tijolo do agronegócio também. Você só não vai estar investindo em papel, você só não vai estar emprestando dinheiro para a empresa, você vai estar comprando propriedades imobiliárias e colocando elas para alugar. Aqui você tem um bem que valoriza com o passar do tempo acima da inflação. Na outra ponta você só recebe dividendo e você não tem bem, você tem promessa de pagamento, você tem direito a receber, o que te torna muito mais vulnerável com nível de risco muito maior. Então Vinícius, eu tenho uma filosofia muito mais enfática no sentido de não invisto em fundo de papel.
Logo, não invisto também em FIAGRO. Eu só invisto em fundos imobiliários de tijolo por conta de toda a estrutura e por conta do histórico comprovado de resultados, onde a gente tem um histórico muito maior para analisar no Brasil, fundos com liquidez. Fundos imobiliários a gente tem há menos de 10 anos, então é um prazo muito curto para a gente fazer qualquer análise. Mas se a gente pega, por exemplo, o desempenho dos REITs nos Estados Unidos, pega inclusive na Europa, pega em outros locais que tenha mais tempo, é uma estrutura similar, a gente consegue ver a superioridade no investimento diretamente em imóveis ao invés do investimento em papel. Segunda pergunta de hoje do Biel. BTRA11 surge como oportunidade a longo prazo com essa queda? Vamos lá. BTRA11, separei para responder essa pergunta junto com a pergunta anterior, porque BTRA11 é um fundo de investimento imobiliário justamente do agronegócio, tá? E o que está acontecendo com esse fundo de investimento imobiliário? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O fundo imobiliário cai quase 9% após reportar inadimplência de locatário e redução de dividendos. Dado o problema, o fundo imobiliário BTRA11 pagará em julho dividendos de 56 centavos por cota, menor do que o repasse de 80 centavos do mês anterior, que estava nessa faixa. Então, uma queda de 30% na distribuição de dividendos. E aí, o que acontece? O que eu devo prestar atenção? Será que eu devo temer? Será que é uma oportunidade? Será que não é? Vamos entender. O BTRA ele é um fundo imobiliário que tem fazendas e aluga essas fazendas para empresas do agronegócio, né? Ele faz um processo de arrendamento, que seria muito semelhante a um aluguel, mas é um termo diferente que se usa. E basicamente esse arrendamento ele faz para algumas empresas e uma dessas empresas, tá? Que é o Grupo Bergamasco, passou por essa dificuldade, teve uma inadimplência, não pagou o aluguel que ele tem de algumas fazendas do fundo, 2 fazendas na verdade, daqui a pouco eu vou mostrar quais são, documento e tudo mais, e isso está impactando os dividendos, né? E aí a pergunta que surge é, primeiro, isso é um risco ou é uma oportunidade? Bom, isso incrementa risco sem dúvida nenhuma, tá? Mas isso também pode ser uma oportunidade. Por que pode ser uma oportunidade? Quando a gente abre lá o fato relevante lá deixa eu pegar a data desse fato relevante aqui, que é um documento da empresa, lá de 27 de outubro de 2021, a gente consegue entender o que aconteceu com esse fundo imobiliário. Naquela data, o fundo imobiliário comprou a fazenda Três Irmãos e comprou a fazenda Colibri, que eram justamente do Grupo Bergamasco, numa operação de compra e aluguel. Então, é uma estratégia chamada Sales and Leaseback, que basicamente eles compraram esses imóveis, essas fazendas desse grupo e alugaram para esse grupo, tá? Que basicamente, por que faz sentido fazer isso, né? Talvez você lembre, talvez não, mas ali no fim de 2021 a gente já estava com uma elevação na nossa taxa básica de juros. Então, se o Grupo Bergamasco estava precisando de dinheiro para expandir seus negócios, era um momento muito bom para o agro e tudo mais, como é que ele conseguia colocar dinheiro no bolso? Ele podia pegar um empréstimo com uma taxa de juros maior do que estava lá no início de 2021, ou ele podia vender o seu imóvel, suas fazendas, e posteriormente alugar, na mesma operação, né? Alugar essas fazendas pagando um valor pequenininho ali todo mês. Isso colocava dinheiro no caixa do Grupo Bergamasco, ele conseguia expandir o negócio, isso era bom para o fundo imobiliário, porque tinha uma previsibilidade da receita, então foi feito o negócio. E quando a gente entra nos critérios, aqui em todos os detalhes da operação, a gente vê o que eu comentei para você, uma operação de Sale and Leaseback, é o nome dessa estratégia, que é você comprar o imóvel de uma empresa e depois alugar para ela mesma, contrato de 10 anos, tá? E o que acontece? Olha só. Fazenda Três Irmãos, que foi o primeiro ativo. Garantias, seguro locatício cobrindo até 12 meses de aluguel. Presta bem atenção nisso. Depois a gente vai para outra fazenda, Fazenda Colibri. Garantias, seguro locatício cobrindo até 12 meses de aluguel. Então o que acontece? A gente teve uma inadimplência do Grupo Bergamasco, mas como garantia existe um seguro locatício cobrindo até 12 meses de aluguel. Então, o que está acontecendo com o BTRA11 agora é um risco para daqui 12 meses, não para o momento atual. É justamente por isso que a cota do fundo não caiu 30%, mas a cota do fundo teve uma queda em 9%. Né? E com essa queda num patamar de 9%, vamos dar uma olhadinha em quanto que esse fundo imobiliário está pagando de dividendos hoje. Eu vou colocar aqui BTRA11 e vou mostrar para você. Olha só. Dá uma olhada aqui na minha tela agora e a gente consegue ver que o dividend yield, olha só a queda que teve, tá? O dividend yield, olhando para os últimos 12 meses, está em 12,95%,
Tá? Se eu olhar aqui a distribuição de rendimentos, ó, ela caiu para 56 centavos. E se a gente tiver, por exemplo, 56 centavos sendo pagos nos próximos 12 meses, o que não deve acontecer, porque existe um seguro justamente para a situação, um seguro locatício de 12 meses, mas vamos considerar que seriam pagos 56 centavos por cota por mês durante 12 meses. Por cota, o cotista receberia R$ 6,72, que dividido pelo preço atual do BTRA 11, ele teria um dividendo no volume de 9% ao ano. É um volume de dividendo muito interessante. Se eu considero que, poxa, eu tenho um seguro locatício de 12 meses, eu vou receber 80 centavos, vamos dar uma olhada em qual que seria o dividend yield. Qual que seria o dividend yield de quem investisse agora, nesse momento, no BTRA. Tá? Vou pegar aqui 80 centavos, vou multiplicar por 12 meses, e vou chegar em R$ 9,60 de rendimento por cota em 12 meses. Dividindo por 74,79, que é o preço atual do BTRA, seria um dividend yield de 12,8%. Logo, essa queda, sem dúvidas, é uma oportunidade de aumentar o seu dividend yield, que ficaria praticamente nesse patamar de 12,95 dos últimos 12 meses. Entretanto, sem dúvida nenhuma, existe um risco de... Poxa, não posso dizer que tem uma ausência de risco. Existe o risco de, por algum motivo, esse grupo bergamasco conseguir uma liminar da justiça que faça com que ele não pague o aluguel. Esse seguro locatício não possa ser acionado por conta de embaraços jurídicos, etc. E tal. É um risco muito pequeno, eu diria. Um risco muito... Seria anormal esse risco se materializar, mas é um risco que existe, eu não posso ignorar esse risco aqui para vocês. Então, sem dúvida, esse dividend yield fica muito atrativo, mas existe um nível de incremento de risco. Por quê? Porque daqui 12 meses não tem mais seguro locatício e, além disso, pode ter algum embaraço jurídico. É complicada a questão jurídica no Brasil, na minha opinião, né? Então, se você é uma pessoa que tolera mais risco, talvez faça sentido você aumentar a exposição. Se você é uma pessoa que busca previsibilidade, somente previsibilidade investindo em fundos imobiliários, talvez você deva esperar, dar uma observada. O dividend yield já estava bom antes, agora estaria ainda melhor, então talvez você não deva fazer nada. Depende um pouco do seu perfil. Quer aproveitar a oportunidade? Você pode entrar, até porque o patrimônio imobiliário está lá, o patrimônio imobiliário continua lá e o patrimônio imobiliário não vai sair de lá. E se você olhar aqui, ó, um outro indicador, vou mostrar para você, o PVP, que é o preço que esse fundo vai ser negociado na bolsa em relação ao quanto vale aquele patrimônio, está em 0,63. Ou seja, o patrimônio hoje vale 400 milhões. Só que esse fundo imobiliário está sendo negociado na bolsa por 250. Com a taxa de juros caindo mais para frente, a valorização desse patrimônio vai ser muito maior, né? Porque se você tem uma taxa de juros que está reduzindo, acaba que a precificação de todos os ativos, do valor, do quanto efetivamente vale todos os ativos, aumenta. Então, esse PVP diminuiria ainda mais. Logo, em termos de preço, pensando no longo prazo, é uma grande oportunidade, sem dúvida, embora aumente um pouquinho o seu risco. Terceira pergunta de hoje da Suelen. O que esperar dessa inflação americana? Continua aportando e comprando ações? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa inflação nos Estados Unidos, a decisão da taxa de juros agora que a gente teve nos últimos dias e todo esse contexto, se vale a pena seguir comprando ações americanas ou não. Vamos lá, olha só o que está acontecendo com a inflação nos Estados Unidos. A gente consegue perceber que a inflação nos Estados Unidos, que já esteve no patamar de mais de 9% um ano atrás, está no patamar de 3% hoje. Então, caiu simplesmente para 30% praticamente do que estava antes, né? Quando a gente olha para algo mais importante, que é o núcleo da inflação, o que é o núcleo da inflação? Inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Só que de tudo que a gente compra no dia a dia, existem itens mais voláteis e itens menos voláteis, né? Quando a gente pega alimentos e energia, que vai entrar o petróleo aqui, esses itens são muito voláteis. Então, o núcleo da inflação, ele busca tirar toda essa instabilidade que o preço dos alimentos e que o preço da energia causam no índice cheio da inflação. E ele pega a inflação nas outras áreas, educação, habitação, ele busca a inflação generalizada da economia. É esse tipo de análise. E quando a gente vê o que está acontecendo com a dinâmica do núcleo da inflação nos Estados Unidos, a gente vê o seguinte, que ela recém está começando a cair, né? Enquanto a gente tem uma queda absurda na inflação cheia nos Estados Unidos, você pode ver por esse gráfico,
a gente tem uma queda na inflação bem mais tímida, do núcleo da inflação para as famílias, para as pessoas. E é sobre isso aqui que o próprio Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, ele falou na última decisão da taxa de juros que aconteceu na quarta-feira, tá? Nessa última quarta-feira agora. Houve um aumento na taxa de juros de 5 para 5,25. Na verdade, lá é uma banda, né? Não é um valor absoluto como é no Brasil. Aqui no Brasil a taxa de juros é tanto. Lá é uma banda que antes estava entre 5% e 5,25%, e agora está entre 5,25% e 5,5%. E o que ele comentou? Olha só, nós temos aqui uma desaceleração da inflação, ou seja, ainda tem inflação, os preços ainda estão subindo, mas a uma velocidade um pouco menor, e nós só tivemos um resultado, um dado muito positivo aqui no último mês. Você pode ver que tem um dente ali, né? Um dado muito positivo no último mês. Então é necessário aguardar para a gente conseguir saber o que vai acontecer com a inflação daqui para frente nos Estados Unidos. E por isso que eles elevaram o juro mais uma vez em 0,25, chegando a esse patamar máximo de 5,5%, o maior patamar dos últimos 22 anos, e não se comprometeram com nada para a próxima reunião. Mas algo é fato. O que é fato? Estamos chegando lá na ponta superior do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Logo, não tem mais muito para onde subir. Né? É exatamente o que eu comentava para vocês um ano atrás sobre as ações aqui no Brasil. Não tem mais muito para onde subir essa taxa de juros nos Estados Unidos. Então, pode subir um pouquinho mais? Pode. Pode ficar no patamar que está? Pode. E vai ficar assim durante um bom tempo, talvez um ano, similar ao que aconteceu aqui no Brasil. A dinâmica é muito similar nas taxas de juros global. Então, vai ficar um ano lá em cima, talvez, e depois a gente volta a cair porque a economia é cíclica. E esse é justamente o momento de acumulação, esse é justamente o momento ideal para você investir mais em ações. Sempre que a taxa de juros está bastante elevada, faz muito sentido você investir mais em ações. Né? Quando a taxa de juros está muito baixa e todo mundo quer comprar ações, faz mais sentido você ficar em alerta, você ver, poxa, o que será que eu estou fazendo? Será que faz sentido o que eu estou fazendo aqui? E você começa a se beliscar porque o mercado está eufórico. Mas o grande ponto é, qual é o sentimento da sua pergunta, Suelen? Você está com medo. E tem um cara que um dia vai ter sucesso na vida, o nome dele é Warren Buffett. Ele tem mais ou menos uns 100 bilhões de dólares de patrimônio. E ele diz assim, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Quando está todo mundo com medo, talvez seja a hora de você se expor. Quando está todo mundo eufórico, talvez seja a hora de você abrir o olho, pensar em ver como é que está a sua estratégia de investimento e se beliscar 3 vezes antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar qualquer ação, tá bom? Então eu vou te dizer, eu continuo comprando, tá, ações americanas. Para mim é uma Magara Internacional, que é a estrutura de investimentos que faz com que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior, mas eu também tenho a minha anti-ação lá fora. Eu também tenho esse mecanismo de hedge, essa anti-ação, que basicamente é um investimento com viés de proteção muito difundido no exterior, mas pouco difundido aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem mais de 4 trilhões de dólares investidos em hedge funds, que são esses fundos de investimento que usam mecanismos de hedge, que usam anti-ações. Então eu tenho ações americanas, mas eu tenho a minha anti-ação me protegendo também, e eu tenho REITs na minha carteira. Por quê? Porque os REITs eles estão com uma defasagem muito grande, né, em relação às ações. As ações, principalmente de tecnologia, elas já valorizaram bastante nesse ano, mas o mercado imobiliário está lá embaixo. O mercado imobiliário não se recuperou, porque o mercado imobiliário ele sofre muito mais com uma taxa de juros elevada do que outros setores, do que outras empresas. Então, eu também, nesse ano, comecei a incluir REITs na Magara Internacional e estou com uma boa dose de REITs também, sem medo de investir mais. Só que sempre lembra da retaguarda, sempre tem anti-ações para você blindar o seu patrimônio e conseguir alavancar. A gente tem um histórico dentro do programa Investidor Sempre em Alta que com anti-ações a gente consegue render praticamente o dobro do que se você investir somente em ações americanas, o que já tem um excelente histórico de rentabilidade. Então, quando você tem essa defesa, às vezes é que nem um jogo de futebol, né? Quando você não toma gol, é muito mais fácil você ganhar a partida. Então, quando você tem uma defesa muito boa, você consegue alavancar a sua rentabilidade. Mas eu não tenho medo não de comprar. Pode ser que a inflação volte a subir. Se a inflação voltar a subir por algum motivo, existem diversos riscos. Risco não falta, nunca, no mundo dos investimentos. Mas eu tenho a mente ação ali que está ali me resguardando, tá bom? Mas eu compro sem medo. E tem uma grande vantagem, né? Eu vou deixar inclusive em aberto aqui, não vou bater muito nessa tecla, mas o dólar sempre se valoriza em relação ao real no longo prazo. Sempre. Uma média de valorização de 6 a 7% ao ano. Então, vai ser muito difícil você investir em dólar e dar errado. E com esse dólar baixo, na mínima dos últimos 12, 15 meses, meu Deus, na minha visão, uma baita de uma oportunidade, tá bom?
Vamos para a quarta pergunta da Ana. Devemos vender Copel CPLE 6? Vamos dar uma olhadinha aqui na Copel. Olha só, estou pegando aqui os indicadores da Copel. O que a gente consegue perceber, né? É uma ação que veio valorizando bastante aqui. Olha só, uma valorização praticamente contínua. Mergulhou em 2020, depois continuou se valorizando. Um negócio bonito de se ver, saindo lá em 2018 de um preço na faixa de R$ 1,50 para chegar hoje num preço na faixa dos R$ 8,00. Então, uma valorização muito interessante. Entretanto, ela é uma empresa que ela tem um preço baixo em relação ao quanto vale o seu patrimônio, tá? Só que o preço em relação ao lucro que ela está gerando um lucro bem reduzido, bem pequeno se a gente for ver. Olha só, o lucro subiu bastante até 2021, agora a gente teve uma derrocada em 2022, 2023 já não estamos com o pé tão direito assim, talvez a gente chegue num lucro que vai ser a metade de 2021, e ela valorizou bastante por conta de uma especulação. Essa grande valorização que ela teve é por conta de uma especulação em relação à privatização, né? Porque a Copel, o protocolo oferta de ações para a privatização, isso que aconteceu agora nessa semana, e existe um alerta para um risco de cancelamento por conta do TCU, essas coisas que acontecem no nosso Brasilzão, tá? Mas olhando aqui pro contexto, a valorização que já teve, o nível de preço que está hoje em relação ao lucro, o nível de dívida bem salgado em relação ao lucro que vem da operação, um crescimento nos lucros que foi muito forte, agora deu uma recuada, uma margem de lucro que, poxa, 5%, você tem empresas do mesmo setor com uma margem de lucro de 20%, 40%, né? Uma rentabilidade sobre patrimônio bem pequena, na minha visão, eu não tenho mais Copel, eu já tive, mas na minha visão seria um bom momento para colocar um lucro no bolso, agradecer, dizer muito obrigado, você escolher uma ação melhor para se investir. Isso depende da filosofia de investimento de cada um, mas eu acho um bom momento para você colocar um lucro no bolso, aproveitar essa oportunidade, tá bom? Pergunta da Cíntia: vale a pena trocar SAPR4 por SAPR11 por conta da maior liquidez? São os dois tipos de ações da Sanepar. Tenho quase 1.000 ações. Não, na minha visão não vale a pena, tá? Eu vou te explicar o porquê, Cíntia. Quando a gente olha aqui para SAPR4, né, que é a ação preferencial da Sanepar, a gente vai ver que ela tem uma liquidez média diária de 8 milhões. Então, aproximadamente, em média, 8 milhões de reais são negociados por dia, comprando e vendendo, investindo nessa ação aqui. Quando eu olho para esse SAPR11, que é uma cesta composta por uma ação ordinária mais 4 preferenciais, 4 SAPR4, uma SAPR3 mais 4 SAPR4, eu tenho um volume de negociação maior, uma liquidez maior, tá? Só que, e é na faixa de 18 milhões por dia, só que aqui tem 8 milhões também. Então, o caso da Sanepar, tanto faz, assim, se você investir na SAPR4 ou na SAPR11. O que eu sempre oriento para meus alunos é, tome muito cuidado ao investir em ações que tenham uma liquidez média diária abaixo de 1 milhão. Né? Então, se você tivesse, por exemplo, a SAPR4 com uma liquidez de 1 milhão por dia, ou 900 mil por dia, eu diria, não, faz sentido trocar por SAPR11. Por quê? No momento de crise, pode ter uma grande distorção no preço nessas ações que têm baixa liquidez, que não é o caso da Sanepar, da 4, tá? Então, no momento de crise, pode ter uma queda muito maior na SAPR4, por exemplo, se ela tivesse uma liquidez baixa, do que na SAPR11 por ter uma liquidez mais alta. E se você é uma pessoa que investe com viés, com foco em dividendos, perceba que a SAPR4 paga mais, naturalmente. As ações preferenciais tendem, se não está disposto de forma diferente no estatuto, no regulamento da empresa, elas tendem a pagar um pouco mais de dividendo, tendem a ter essa preferência na distribuição de dividendos aqui, tá? E é uma ação com um preço ridiculamente baixo, que já vem andando, eu falo há alguns anos sobre a Sanepar. O preço vem subindo vagarosamente, mas está muito longe de onde ela pode chegar na minha visão. Isso não é uma recomendação de investimento para você, mas eu posso te dizer com tranquilidade, já afirmei diversas vezes aqui nos vídeos, que eu tenho Sanepar e gosto muito, tá bom? Mais uma pergunta aqui do Felipe. Vibra, Cosan, Ultrapar ou Raízen? Qual ação investir? E eu te digo com categoria, com assertividade que nenhuma. Absolutamente nenhuma. Quando você pensa em Vibra, Cosan e Ultrapar, você tem um caminhão de dívida. Vibra, Cosan, Ultrapar e Raízen. Você tem um caminhão de dívida na maioria dessas empresas. Quando você pensa em empresas como Vibra, Ultrapar, por exemplo, são empresas com uma margem de lucro de 1%. 1% de lucro. Você acha que eu vou investir numa empresa que tem uma margem de lucro de 1% só porque alguém está especulando e que a empresa vai se beneficiar, que talvez vai crescer, que talvez vai... Não é assim como eu invisto em ações. Sabe como é que eu gosto de investir em ações? Eu escolho boas empresas, baratas, com uma margem de lucro gorda, com endividamento baixo.
Isso a gente encontra no Brasil e não é uma ou outra. Um caso desse, por exemplo, é a Sanepar que eu acabei de comentar. Agora, investir em um amontoado de dívida. Algumas dessas empresas aqui que você comentou, Vibra, Cosan, Ultrapar e Raizen, tem mais dívida do que patrimônio. E ainda tem uma margem de lucro de 1%. Algumas abaixo de 1% e tem empresa aqui que está com margem de lucro negativo porque está dando prejuízo. Para que eu vou investir em um negócio desse? Não vejo sentido nenhum. Se fez sentido para você esse vídeo, se você gostou, toca aqui embaixo em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que a gente posta aqui diariamente. E aproveita e manda um comentário aqui embaixo me dizendo se você investe em Fiagro, sim ou não. Quero saber de você se você tem esse investimento que está tão famoso, tão falado, tão popularizado por aí, tá bom? Faça todo esse processo, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.